concurseiro guerreiro, beleza? Pronto para a guerra? Pessoal, na aula de hoje nós vamos ingressar na lei propriamente dita, né? Como nós falamos na aula de introdução, hoje nós vamos começar a falar sobre o Código Disciplinar. Pretendemos estender aqui no artigo 1º e artigo 2º do Código Disciplinar, ok? Sem mais delongas, vamos lá. O artigo 1º do Código Disciplinar, ele já vem dizendo a que veio, ok? Ele vai explicar, ele é importantíssimo para você entender tudo que tem no Código Disciplinar, todas as disposições do Código Disciplinar. Ele vai dizer que institui o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Código Disciplinar da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. E aí ele continua: são corporações militares estaduais organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Organizadas com base na hierarquia e disciplina. São palavras que vai nos acompanhar durante todo esse curso de legislação militar, certo? Porque são os pilares das corporações militares estaduais, a hierarquia e a disciplina. O que é a hierarquia e a disciplina? Certo? A hierarquia, pessoal, é a ordenação da autoridade em graus diferentes, a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes. A hierarquia está aí no artigo 3º. Hierarquia é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, entre outras coisas. Ele vai dizer que, culminando no governador do estado, o chefe supremo das corporações militares estaduais. Beleza? Então, já tome nota disso aí. O governador do estado é o chefe supremo das corporações militares estaduais, quais sejam o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Quem é o chefe supremo dessas duas corporações? O governador do estado. Nada de coronel comandante-geral, nada de comandante-geral, nada de secretário de segurança pública. O chefe supremo das corporações militares estaduais é o governador do estado. Ok? Então, a hierarquia é isso, é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes. Lembra que eu falei na primeira aula dos graus hierárquicos? É disso que ele tá falando. Os graus diferentes é isso, o grau hierárquico do oficial posto, o grau hierárquico da praça graduação, e os graus diferentes é isso aí. Se você ingressar como na carreira de praça, você ingressa como, será nomeado como soldado, depois promovido a cabo, depois a terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, daí por diante. De oficiais, do mesmo jeito, segundo tenente, primeiro tenente. Isso é a ordenação progressiva da autoridade em grau diferente. Isso aí é a hierarquia. Então, o chefe supremo, no que se refere à hierarquia das corporações militares estaduais, é o governador do estado. E o que é a disciplina, pessoal? Vamos lá. A disciplina está lá no artigo 9. A disciplina é o exato cumprimento dos deveres, das leis, das normas, das ordens. O militar estadual, ele precisa ser disciplinado, ele precisa pautar a sua vida profissional na hierarquia e na disciplina. Ele precisa ter consciência de que é um militar estadual e que tem que pautar a sua vida profissional na hierarquia e na disciplina. São os dois pilares da corporação militar estadual. São duas coisas que o militar estadual jamais pode esquecer. A hierarquia e a disciplina deve pautar toda a sua vida profissional. É preciso ter consciência disso. Ele vai dizer também, no artigo 1º, ele vai dizer também que o Código Disciplinar dispõe sobre o comportamento ético dos militares. Certo?
dispõe sobre o comportamento ético. O comportamento ético dos militares estaduais. O que é o comportamento ético, pessoal? É uma consciência moral, certo? É um modo de agir, pautado, obviamente, na legalidade, né? na retidão, na probidade. O militar precisa, claro, pautar a sua vida profissional, certo? E em sociedade, ele precisa pautar nessas diretrizes da legalidade, né? Da probidade, da retidão. Ele precisa sempre seguir a sua vida profissional e social com base na retidão moral. Ele não pode manchar o nome da corporação perante a sociedade. E nem, obviamente, dentro da própria corporação. Ele precisa atender todos os requisitos que exige a carreira militar estadual, ele precisa respeitar os seus superiores hierárquicos, ele precisa saber acatar as normas, as leis e as ordens emanadas tanto das autoridades superiores como também de outras autoridades. E aí as outras autoridades, através de requisição, vão requisitar o seu comandante, você precisa acatar o seu comandante e essas ordens que vêm dos demais poderes, certo? Isso aí a gente vai falar em outras aulas. E aí, pessoal, a violação desses deveres éticos é o que vai gerar a responsabilidade administrativa. O artigo 12, ele traz traz várias situações em que o militar vai ferir essa retidão moral. E o artigo 13, ele traz um rol de transgressões disciplinares, um rol exemplificativo, é claro, porque o próprio artigo 12 ele vai dizer que os crimes do Código Penal e Código Penal Militar também configura transgressão disciplinar. Então é sempre bom lembrar que se a conduta configurar crime, já sabe, configura também transgressão disciplinar, certo? Então, quando o militar ele viola essa retidão moral, né, os deveres éticos, isso vai gerar uma responsabilidade, primeiramente, aqui que nós estamos falando disso, né, do Código Disciplinar, primeiramente vai gerar uma responsabilidade administrativa, certo? Gera uma responsabilidade administrativa dentro do Código Disciplinar. Embora determinadas condutas do militar estadual possa gerar também responsabilidade nas demais searas, né? Porque nós temos 3 searas no nosso ordenamento jurídico. É a seara penal, né, do Código Penal, essa aí todos nós estamos sujeitos, tanto o militar como a sociedade civil, de modo geral. O Código Penal ele está aí para ser aplicado a qualquer cidadão, certo? Não vamos nem falar das exceções, não. Ele está aí para ser aplicado a qualquer cidadão, tanto faz ser militar como da sociedade civil, de modo geral. Tem também a seara civil. A seara civil ela vai tratar de lides, de disputa entre civis, certo? O Estado não entra muito na questão dessa disputa, não. A administração não entra muito nessa questão de disputa, não. A seara civil ela serve para em regra, para reparação de danos. Eu vou estabelecer aqui uma situação, você vai ver como pode acontecer no militar, como a única conduta, gerar responsabilidade nas 3 esferas. Digamos que o militar ele cometa o crime de furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Como a gente já viu, o Código Disciplinar ele vai dizer que se for crime comum ou crime militar, já configura transgressão disciplinar. Então vejamos, se ele cometeu furto, a gente já sabe que responsabilidade penal ela existe. Isso aí não tem como fugir porque ele cometeu o crime de furto. E aí ele vai responder o processo com base aí no Código de Processo Penal. A apuração da responsabilidade penal ela deve ser feita com base no Código de Processo Penal. Aqui, pessoal, no Código Disciplinar, ele estabelece os procedimentos, né? Vou já falar sobre isso, ele estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa. Então, a responsabilidade penal, a apuração da responsabilidade penal fica com o Código de Processo Penal, em relação a esse furto. Como a gente sabe que se cometer um crime também configura transgressão, e aí entra a responsabilidade administrativa.
É instaurado um procedimento, né, um processo, para apurar a responsabilidade desse militar. Se ele for condenado, digamos assim, na responsabilidade administrativa, ele vai ser apenado com uma sanção disciplinar que o Código Disciplinar prevê, certo? É um rol de sanções disciplinares. Nós vamos falar disso mais à frente. Só recapitulando, se ele for condenado na seara penal, logicamente ele vai sofrer uma pena restritiva de liberdade. Na seara administrativa, né, do Código Disciplinar, ele vai responder, ele vai ser apenado, melhor dizendo, com uma sanção disciplinar. E na seara civil, como aconteceu um crime de furto, né, onde o patrimônio sofreu uma lesão, pode acontecer de o militar ser condenado a reparar esse dano. Ok? Então, nós temos aí essas três esferas no nosso ordenamento jurídico: esfera penal, esfera administrativa e esfera civil. Aqui tudo que a gente vai falar diz respeito exclusivamente à seara administrativa. Beleza? Dando continuidade, o Código Disciplinar diz também que estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Certo? Estabelece também os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa. Estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa. Como eu falei anteriormente, o Código Disciplinar, ele não cita as demais esferas porque não pode. Ave Maria, ele iria extrapolar os limites de competência de modo que seria uma flagrante ilegalidade, uma absurda ilegalidade. Então, o que o Código Disciplinar vai fazer, pessoal, é estabelecer os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa. Certo? Somente ele estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa. Nada impede, é claro, como eu já citei anteriormente, que o militar, através de uma única conduta, ele seja punido na seara penal, com uma pena restritiva de liberdade, reclusão. No crime de furto, de modo geral, a pena de 4 a 8 anos então, de reclusão. Né? Então, ele pode sofrer uma pena restritiva de liberdade na seara penal, né? de reclusão, por exemplo. Pode sofrer também, ser obrigado a reparar o dano. E, claro, obviamente, ele vai sofrer também uma sanção administrativa disciplinar. Veja bem, o crime de furto, se trouxer para dentro do Código Disciplinar, é considerado uma conduta grave. Certo? Considerado uma conduta grave. Então, o que pode acontecer? O militar, diante dessa única conduta, ele pode ser preso, através de uma reclusão na seara penal, ele pode ser demitido. Então, ele é preso, é demitido e ainda é, na seara civil, condenado a reparar o dano. Pode acontecer. E aí o militar vai ser punido nas três esferas. Certo? Não há ilegalidade nenhuma. O que não pode acontecer, pessoal, jamais, é o militar ser punido 2 vezes dentro de uma mesma esfera. Isso aí não pode. Então, para uma transgressão X, eu só posso receber uma sanção disciplinar. Assim como também, para um crime na seara penal, eu só posso receber uma pena. Eu não posso, por exemplo, trazendo aqui para o nosso mundo aqui, da seara administrativa, eu não posso, em virtude de uma transgressão disciplinar, ser apenado, por exemplo, com uma repreensão e uma permanência disciplinar. Isso não pode. Dentro da mesma transgressão, aliás, pela mesma transgressão, isso não pode. Eu só posso aplicar uma única sanção disciplinar para cada transgressão. Ok, pessoal? Isso aí é um princípio constitucional. Você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo crime, certo?
Então, isso aí, por analogia, aplica-se também, claro, ao Código Disciplinar. Você não pode ser punido 2 vezes, né, apenado 2 vezes, pela mesma transgressão disciplinar. Certo? Então, pessoal, é isso aí que o artigo 1º traz. Estabelece, recapitulando, ele estabelece o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará, corporações militares organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Hierarquia é a ordenação da autoridade, a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, né? Culminando no governador do estado, que é o chefe supremo, e na disciplina, que é o exato cumprimento das obrigações, das leis e das ordens dos superiores, digamos assim, certo? Então, estuda o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, corporações organizadas com base na hierarquia e na disciplina, estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar e dispõe, certo? Aliás, ele dispõe sobre o comportamento ético dos militares e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. Comportamento ético, como a gente já falou, é uma consciência de agir pautada na moralidade, na legalidade, certo? Na probidade. Isso aí a gente já falou que que o militar estadual deve sempre pautar a sua conduta nesses princípios. E estabelece também os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa. A gente falou das demais responsabilidades, mas é sempre bom lembrar. A responsabilidade penal, ela vai ser, a apuração da responsabilidade penal é pelo Código de Processo Penal. Os procedimentos para a apuração da responsabilidade civil é pelo Código de Processo Civil. E a apuração, né, os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa é pelo Código Disciplinar. Daqui. É o artigo 1º. Vamos passar para o artigo 2º, pessoal? Vamos ver o que o artigo 2º vai dizer. Deixa eu apagar aqui para surgir aqui mais um espaço. Vamos lá. O artigo 2º. Artigo 2º. O artigo 2º, pessoal, ele vai trazer uma coisa importantíssima, certo? A quem o Código Disciplinar será aplicado. Quem está sujeito ao Código Disciplinar, certo? Ele vai trazer a regra, obviamente, e quem não está sujeito. Então, o Código Disciplinar, ele vai se aplicar como regra, aplicabilidade do Código Disciplinar. Só um segundo. Do Código Disciplinar. A quem esse Código Disciplinar será aplicado? Em regra, pessoal, certo? Estão sujeitos. Essa aqui é a regra, ok? Beleza? Então, estão sujeitos ao Código Disciplinar, via de regra, os militares estaduais da ativa, militares da ativa, certo? Os militares, os que estão em pleno exercício da função, é o pessoal da ativa mesmo, certo? E o pessoal da reserva remunerada. O que é a reserva remunerada, pessoal? A reserva remunerada, embora em aulas futuras nós vamos falar bastante sobre isso ainda. A reserva remunerada é uma espécie de militar aposentado, só que ele ainda está sujeito a prestar serviço na ativa, certo? Através de convocação ou designação, que são situações que em aulas futuras ainda vamos conversar bastante sobre isso. Então, o pessoal da reserva remunerada, ele também está sujeito ao Código Disciplinar, certo? Aos regramentos do Código Disciplinar. Então, via de regra, esse Código Disciplinar ele vai ser aplicado aos militares da ativa e ao pessoal
da reserva remunerada, que, como eu já falei, é uma espécie de aposentado, certo? Nós temos aí também, na questão da aplicabilidade, nós temos o pessoal que não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Nós temos a exceção, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Veja bem, são militares estaduais, okay? São militares estaduais, mas não se submetem aos regramentos do Código Disciplinar. São militares estaduais, mas não se submetem aos regramentos do Código Disciplinar. Então, o primeiro aqui, a gente pode citar, é o militar estadual ocupante de cargo público não militar ou eletivo. Cargo público não militar. Cargo público não militar, pessoal. O que é esse cargo público não militar? Cargo público não militar são situações em que, por exemplo, o militar estadual assumiu uma secretaria de uma prefeitura, secretário de esportes da prefeitura da cidade X. Veja que ele está assumindo um cargo público não militar. Nessas condições, ele não estará sujeito ao Código Disciplinar. Ou também, pessoal, o militar ocupante de cargo público eletivo. Militar, caso venha a assumir um cargo eletivo, ele não fica sujeito ao Código Disciplinar. Até porque ele vai ser transferido para a reserva remunerada, se tiver mais de 10 anos, depois a gente conversa mais sobre isso. Então, não estão sujeitos o militar ocupante de cargo público não militar ou eletivo. Veja bem, não é a mesma coisa, pessoal. Eu sei que está no mesmo dispositivo, no mesmo inciso, o pessoal acaba confundindo às vezes e colocando tudo no mesmo barco, mas não é a mesma coisa. Ocupante de cargo público não militar é uma coisa e ocupante de cargo eletivo é outra coisa, certo? Nessas duas situações, o militar não fica sujeito aos regramentos do Código Disciplinar. Outro militar que não está sujeito são os magistrados da Justiça Militar. Magistrados da Justiça Militar. Quem são? Bom, pessoal, a Justiça Militar, esses militares que vão compor a Justiça Militar são oficiais, certo? Que vão atuar na Justiça Militar Estadual. Nós vamos falar bastante ainda sobre a Justiça Militar Estadual ainda, ok? Mas eles são oficiais. Normalmente são coronéis que atuam como, fazem às vezes de verdadeiros juízes na Justiça Militar. Posteriormente nós vamos falar sobre esses militares. Obviamente eles também não estão sujeitos aos regramentos do Código Disciplinar. E por último nós temos o pessoal reformado. Os reformados, pessoal, eles também não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Quem são esses reformados? Os reformados é uma espécie de aposentado, é outra espécie de aposentado. Então, o camarada pode estar inativo, tanto na reserva remunerada como no reformado, certo? O cara pode estar, o inativo, ele é o reserva remunerada e o reformado. A diferença é que o pessoal da reserva remunerada, ele ainda está sujeito ao Código Disciplinar, porque ele pode ser revertido ao serviço ativo, né, por designação ou convocação. E o reformado não. Esse aqui, ele está definitivamente dispensado de atuar no serviço ativo. O Código Disciplinar não vai ser aplicado a esse militar aqui, reformado. A reforma, ela pode acontecer por idade,
ela pode acontecer inclusive por uma sanção disciplinar, por exemplo, a sanção de reforma administrativa disciplinar. Ela pode acontecer também em virtude de uma doença, alguma moléstia ou algum acidente do serviço, e aí o militar fica impossibilitado de continuar na ativa, de realizar as suas atividades, e ele vai ser reformado. Então, o artigo 2º, ele traz basicamente isso. A quem o Código Disciplinar vai ser aplicado? É só você lembrar, ele será aplicado em regra aos militares da ativa, né, que é o pessoal que está trabalhando, que está no exercício da função, e ao pessoal da reserva remunerada. Lembre-se, o aposentado da reserva remunerada, o inativo da reserva remunerada está sujeito ao Código Disciplinar. O aposentado, o inativo reformado é que não está. O inativo da reserva remunerada está sujeito, o reformado, o inativo reformado não está sujeito. Então, estão sujeitos os militares da ativa, da reserva remunerada, não estão sujeitos o militar ocupante de cargo público não militar ou o ocupante de cargo eletivo. Só lembrando, pessoal, aqui não vale ser suplente, certo? Se o militar for suplente, o Código Disciplinar vai ser aplicado a ele, até porque ele não ocupa cargo nenhum. Ele só tem uma expectativa de assumir aquele cargo, mas ele não ocupa cargo nenhum. Então ele é suplente, não vale. Ele tem que estar ocupando. Ah, é suplente e assumiu. Beleza, se ele assumiu, ele é ocupante de cargo eletivo e, obviamente, o Código Disciplinar não vai ser aplicado a esse militar. Os magistrados da Justiça Militar, é uma coisa que até tem uma certa lógica, é um pessoal que vai apurar a responsabilidade no que se refere a crimes militares, por exemplo. E, como eu já falei, os reformados também não estão sujeitos. Então nós temos duas espécies de militar aqui que estão sujeitos, né, em via de regra, o militar da ativa e o da reserva remunerada, e aqui 3 que que o Código Disciplinar não será aplicado. Militar ocupante de cargo não militar, o eletivo, magistrado e reformado. Bom, pessoal, nessa aula de hoje, o que nós pretendíamos falar era só do artigo 1º e artigo 2º, mas são artigos importantíssimos para você entender a legislação de modo geral. Ok? Um forte abraço a todos, fiquem comigo, na próxima aula a gente vai dar continuidade ao Código Disciplinar. Ok? Valeu!